me alegro por ver tudo que Deus tem feito nesse lugar. Mas eu também me alegro, irmãos, por ver o que Deus está fazendo por aí. Sabe, queridos, não é só aqui. Deus está fazendo. Além de tudo isso, nós podemos conhecer uma região no Vale do Rio Caí, que foi completamente destroçada pela cheia, pela enchente que teve. Nós só acreditamos porque estávamos lá e podíamos ver a dimensão daquela tragédia, onde a água chegou, casas destruídas, muitos desmoronamentos, deslizamentos de terra, pessoas completamente sem nada mais, né? E é bênção de Deus poder estar em um lugar e ser um canal de Deus naquele lugar. Fora isso, né, nós também tivemos algumas boas notícias, porque onde nós chegávamos tinha gente para ouvir a palavra. E aí, glória a Deus, porque nós tínhamos um grupo de irmãos afogueados, cheios do Espírito, não perdia tempo. Amém? E lá em Gramado mesmo nós conquistamos várias vidas para o Senhor, nos restaurantes, na rua, em alguns lugares. Essas pessoas estavam no culto no domingo à noite que nós fizemos naquele lugar. E isso é maravilhoso. Eu vim embora ontem, mas ainda ficou pessoas lá, já pregaram, já alcançaram mais pessoas naquele lugar. E eu creio de verdade, irmãos, que essa palavra vai se espalhar por toda essa nação. Diga, eu faço parte de tudo que Deus está fazendo nessa terra. Sabe, nós temos uma palavra para o verbo da vida. E a palavra é: o verbo da vida vai para todas as nações. E todas as nações, irmãos, também envolve a nação brasileira. Nós temos muitas cidades, irmãos, que precisam ouvir essa palavra da fé e serem tocadas por ela. Então nós não vamos perder tempo. Diga, eu não vou perder tempo. Falando nisso, eu quero ler com você agora 2 Coríntios capítulo 5. Vamos começar a ministração. Deus é bom. Você crê? Segundo Coríntios capítulo 5. Versículo 18. Quem abriu, diga eu vou para o céu. Quem não abriu, diga eu também vou. Eu não sei se eu espero você abrir ou ir para lá. Não, aí não. Brincadeira. Sabia que a gente não vai morar a eternidade no céu? Sabia que essa música que nós estávamos cantando aqui, não haverá mais noite, ali está falando da Jerusalém Celestial? A cidade que vai descer dos céus e nós vamos habitar eternamente nela depois do milênio, quando essa terra for destruída. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, fala sobre isso. Mas vamos lá. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, diga deu, o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando com ele o mundo, não imputando ou trazendo a responsabilidade aos homens as suas transgressões ou os seus pecados, e ele nos deu a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, palavras da salvação. Graças a Deus. Olha que coisa poderosa, irmãos. A Bíblia nos garante que Deus nos reconciliou com Ele em Cristo. Quem aqui já entregou a vida a Jesus? Você tem certeza que é salvo? Que vai para o céu? Com tripa e tudo? Aleluia. Nós vamos para o céu, amém? Com corpo e alma, e se formos arrebatados enquanto estivermos aqui, com tripa e tudo de uma vez só. Depois voltaremos para essa terra por 1000 anos para reinarmos com o Senhor no milênio. Mas ele diz que ele nos reconciliou com ele. Então, a palavra reconciliar aqui é a palavra grega religare, que significa ser conectado novamente. Ou ser conectado como era no início. Amém? O prefixo re traz essa ideia. E conectar traz a ideia de conectar como era no início. Então, quando um dia nós levantamos a nossa mão, dissemos sim para Jesus, e o próprio Espírito Santo veio habitar no nosso espírito, e nós somos recriados, nós nos tornamos uma nova criação, como diz no versículo 17. Nós somos reconciliados com Deus. Fomos separados por causa do pecado de Adão, mas em Cristo nós somos religados em Deus. Diga, eu estou nele, ele está em mim.
A Bíblia diz que agora nós somos um só espírito com Ele. Amém? A Bíblia diz que nós fomos religados em Deus, reconectados com Ele, por causa do que Cristo fez. Mas não só isso. A Bíblia também nos diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. E a palavra ministério é a palavra trabalho ou serviço. Diga serviço. Então, além de nos ligar novamente em Deus por meio de Cristo, agora nós temos um trabalho, um serviço. E que serviço é ele? Religar aqueles que ainda não foram ligados em Cristo, em Deus. Ou seja, reconciliar o mundo com Deus como uma vez fomos reconciliados. Sabe, queridos, isso não é um trabalho de um evangelista, isso não é o trabalho de um pastor, isso não é um trabalho de uma pessoa, isso não é o trabalho de alguém chamado, não, isso é trabalho de todo crente, diga todo crente. Então, todo aquele que nasceu de novo tem um trabalho, tem um chamado, tem um serviço a fazer, a desempenhar. Talvez as pessoas, elas busquem, aqui, glória a Deus, eu creio que isso não acontece, amém? Só lá em Gramado acontecia isso. Mas às vezes as pessoas elas estão procurando um título ou uma posição. E aí elas buscam o título, buscam uma posição ou buscam um chamado. Mas a Bíblia nos diz que Deus já nos deu um chamado. Ele nos deu, ele não perguntou se a gente queria. Ele não olhou para a nossa cara e disse assim, rapaz, você é muito bonitinho, você é muito bonitinha, eu vou lhe dar um negócio aqui, você vai ter que reconciliar o mundo com Deus, você vai ter que pregar essa palavra para que o mundo seja salvo. Não, ele não perguntou, ele simplesmente deu. Agora, você concorda comigo que se ele deu, ele sabia o que estava fazendo? Ele nos deu, ele nos chamou para fazermos algo. Então nós já temos um trabalho a desempenhar depois que nós nascemos de novo. Nós não podemos achar que isso aqui é para algumas pessoas. E ele diz, Cristo, que Deus estava em Cristo reconciliando com ele o mundo, não lançando aos homens os seus pecados. E ele nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos deu o que falar, aquilo que vai levar as pessoas a serem reconciliadas com ele. E o que é isso? O evangelho. Diga as boas notícias. Diga evangelho. São boas notícias. Esse é o significado da palavra evangelho, boas notícias. Então, as boas notícias que fazem com que o mundo se reconcilie com Deus, é responsabilidade minha e sua levar. Por onde eu devo levar, pastor? Por onde eu passar. Por onde eu estiver. No que eu fizer, no que eu falar, eu preciso reconciliar o mundo com Deus. Então, ele diz que ele nos deu e ele diz que agora no versículo 20 nós somos embaixadores. O que é um embaixador? É um representante de uma nação vivendo em outra nação. É alguém que é natural de um país, mas que não vive mais naquele país, vive em outro lugar. E como embaixador ele representa o seu país de nascimento. Então o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele representa o Brasil lá. O embaixador da Inglaterra no Brasil representa a Inglaterra aqui. Amém? Então a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus. Diga, embaixadores do reino de Deus. Então nós hoje representamos um reino morando em outro. Estamos no reino terreno e aqui representamos o reino de Deus. Diga, eu sou embaixador. Como embaixador do reino, nós falamos a linguagem do nosso nação de origem, do nosso lugar de origem. Que linguagem é essa para nós? Diga, fé. Então, o embaixador fala fé. Aleluia. O embaixador é suprido pela sua nação de origem. Então, diga, meu suprimento vem do Senhor. O embaixador confia no país que o enviou. Diga, minha confiança está no Senhor. Então, nós somos conduzidos, guiados, instruídos, supridos por aquele a qual nos enviou. A Bíblia diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então, nós não estamos aqui representando Chilton, Inaldo, Érica, Adriana ou o verbo da vida. Não, nós estamos aqui representando Cristo. É a Ele a quem nós representamos aqui nessa terra. Então, como representantes dele, nós não podemos viver de qualquer forma. Nós não podemos agir de qualquer forma. Porque se as pessoas olham para nós e sabem que nós somos cristãos, elas esperam que nós vivamos como Cristo.
A Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia. Por que isso aconteceu? Porque eles olhavam para aquele povo e identificavam, rapaz, eles falam como Cristo, eles fazem como Cristo, eles são parecidos com eles. Então, é natural que um representante, que um embaixador, pareça-se com o reino a qual ele faz parte. Pertença a um reino diferente do daqui. Tudo bem até aqui? Então ele diz que Deus exorta, corrige por nosso intermédio. E ele diz que nós devemos reconciliar o mundo com Deus. E ele termina o versículo 20 dizendo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha que coisa poderosa, irmãos. Então, todos nós temos um trabalho. Então, o trabalho de todo cristão é reconciliar o mundo com Deus. Falando a palavra, vivendo a palavra, orando pelas pessoas. Qual é a boa notícia para alguém que está doente? Cura. Qual é a boa notícia para alguém que não tem nada? Suprimento. Qual é a boa notícia para alguém que está sofrendo? Parar de sofrer. Qual é a boa notícia para alguém que está preso? Liberdade. Tudo isso o Evangelho traz. É isso que Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus falando, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, citando Isaías 61. Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para. Pregamos sobre isso aqui algumas semanas atrás. Ele nos ungiu para fazermos algo. Então, tudo aquilo que leva o mundo a ser liberto da prisão a qual eles estão, está na palavra de Deus, no Evangelho. E nós somos aqueles que precisamos comunicar esse Evangelho. Nós somos aqueles que precisamos falar desse Evangelho. Que precisamos viver esse Evangelho. Que as pessoas precisam olhar para mim, para você e dizer, rapaz, você é diferente, tem alguma coisa diferente na tua vida. Eu lembro como você era angustiado, preocupado, ansioso, depressivo. Agora parece que tudo mudou, você vive sorrindo. O que foi que aconteceu na tua vida? Rapaz, deixa eu te contar uma boa notícia. Ser embaixador, irmão, significa onde nós chegarmos, fazermos a diferença. É interessante que algo aconteceu nesse período. Nós chegávamos em alguns lugares e de repente Deus falava com alguém do grupo, olha, tal coisa. E aí daqui a pouco se virava, começava a conversar com alguém que estava atendendo ou que estava naquele lugar. E exatamente do jeito que Deus falava, aquilo era o que a pessoa estava precisando. Irmãos, os irmãos testemunharam, eu cheguei depois, mas havia uma senhora lá que chegou no restaurante. Nós estávamos almoçando, e aí durante aquele almoço, no final, já havíamos saído, tinha só um irmão lá naquele lugar. Na hora que o irmão ia saindo, ele disse assim, pergunta àquele rapaz, garçom, para orar por cura. E o irmão se voltou, foi lá falar com o garçom, e disse, olha, você é cristão, né? Eu posso orar por você? Você tem aqui alguma doença? Ele disse, rapaz, eu não tenho não, mas minha esposa tem. O que é que sua esposa tem? Ela tem fibromialgia, ela não consegue andar direito, ela não consegue se movimentar, ela não consegue fazer quase nada. E ela tem problema de depressão. Ela está vindo para cá daqui a 1h30 porque a gente vai levar ela para o hospital. E sabe, irmãos, naquela hora, aquilo que Deus havia direcionado para fazer era reconciliar, não o mundo agora, mas aquela mulher com a vontade de Deus. Porque ela conhecia um evangelho, mas não era um evangelho de boas notícias. Ela conhecia um Cristo diferente do Cristo da palavra. E é interessante porque 1h30 depois aquela mulher chega e aquele irmão vai lá e começa a conversar com aquela mulher. E ela chega arrastada, irmãos, nos braços sem conseguir se movimentar. Tinha um degrau aproximadamente desse tamanho, desse de baixo aqui, não é nem dos 3. E ela não conseguia subir aquele degrau. E ela foi sentada ali em um lugar, meus irmãos. Mas quando nós entendemos que nós somos embaixadores e fomos chamados para reconciliar, para levar boas notícias, irmãos. Qual é a boa notícia para alguém que está doente? Cura. E a palavra, aquele casal começou a ministrar para aquela mulher, a palavra foi entrando, fé foi sendo gerada no coração dela. E ela se levantou e quando recebeu a oração, irmãos, ela ficou completamente curada. E ela se abaixava, irmãos, e até embaixo, nem eu consigo. Por quê, queridos? Porque o evangelho são boas notícias. E nós precisamos estar prontos e entender que por onde nós passarmos, nós precisamos reconciliar o mundo com Deus. Fazendo a palavra, orando pelas pessoas, falando da palavra. Agora, tem uma coisa, irmãos, que acontece e que quer tenazmente nos impedir de viver isso, de fazer isso. Sabe, eu creio que às vezes parece que com o passar do tempo,
Se nós não estivermos vigilantes na palavra, nós vamos ser presas fáceis para aquilo que o diabo quer fazer. O diabo sabe que ele não pode mais tocar no nosso espírito, que o nosso espírito foi recriado. O diabo sabe, queridos, que nós somos filhos de Deus, somos nova criação, que nós podemos todas as coisas no Senhor. Então ele vai criar coisas, pesos, distrações, situações para nos impedir de viver aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então ele vai criar situações para que andemos em tristeza. Ele vai criar coisas ou dificuldades vão se levantar para que nós fiquemos desmotivados. Mas é interessante porque a Bíblia não é um livro de motivação, a Bíblia é um livro de perseverança. E existe diferença de perseverança e motivação. Motivação é um sentimento que nos leva a agir quando tudo está bem. Isso é motivação. Não, eu estou motivado hoje. Para quê? Para fazer academia. Eu vou para a academia. E no dia que você não estiver motivado, você tem que ir sem motivação. O nome disso é perseverança. Então, a perseverança na palavra vai nos fazer ficar firmes e não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Mas tem coisas que o diabo usa que ele quer minar a nossa disposição em fazer a vontade de Deus e cumprir o ministério da reconciliação. Situações, dificuldades, coisas, relacionamentos. Todas estas coisas são pesos, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 1 nos diz. Visto, pois, que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos assedia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe, irmãos, tão importante quanto começar bem é terminar bem. E muitas vezes no meio da caminhada, no meio da nossa carreira cristã com o Senhor, nós começamos motivados, mas não perseverantes. Mas Deus está nos chamando para mantermos firme a nossa confissão, perseverante, para que nós não possamos retroceder. Eu quero ler com você, abra comigo, por favor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler numa tradução talvez diferente da tua. Eu vou ler na Nova Bíblia Viva em português. Eu não sei se os meninos têm aí na mídia, mas se não tiver, o contexto é o mesmo. É só as frases, né, a forma como está disposta é que está um pouco diferente da tradução. Mas você vai entender. Olha o que é que Paulo traz. Agora, olha para cá. Antes da gente ver o que ele disse para Timóteo. Quem era Timóteo aqui? Timóteo era um homem, amém? Entre seus 20 e 30 anos, aproximadamente. Líder de uma grande igreja na cidade de Éfeso. E Paulo escreve as cartas para Timóteo, trazendo algumas instruções para ele. 1 e 2 Timóteo são consideradas cartas pastorais de Paulo. Paulo está escrevendo para aquele jovem pastor da igreja naquela cidade. Ele vai trazer instruções, vai trazer dicas sobre comportamento dele, comportamento na igreja com as pessoas. Ele vai trazer muitas instruções. E Paulo diz assim, no capítulo 4, no versículo 7 de 1 Timóteo. Olha que coisa interessante, irmãos. Não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. Ele diz, o exercício físico é bom, porém o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Olha o que é que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, não perde tempo discutindo coisas que não vão levar os cristãos a nada. Sabe, eu estava pensando sobre isso aqui e Deus me falou, olha, tem muito cristão perdendo tempo discutindo doutrina. Crente discutindo com crente. Não, mas é porque é assim. Não, mas é porque é assado. Não, mas é porque é desse jeito. Não, é porque é daquele outro jeito. Não, porque Deus cura. Não, Deus não cura mais não. Cura, aprendi de um rema que Deus cura. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A verdade que nós temos, ela não muda, ela é imutável. E a verdade é a palavra de Deus. Nem é o que eu creio, nem é o que você crê, nem é o que outras pessoas creem. A verdade é a palavra. O compromisso de Deus é com a sua palavra. A gente não precisa estar perdendo tempo com isso. Paulo diz, não desperdice seu tempo com isso. Não fique pensando em discussões tolas, em coisas, em genealogias, em coisas que não vão levar a nada.
Ah, não, mas eu quero conhecer tudo de errado daquela outra religião para poder saber como... Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Aprenda o certo. Que quando você ouvir algo errado, isso você já vai saber, está errado. Você não precisa aprender do errado. Investe teu tempo na palavra, meditando na palavra, lendo a palavra. Estamos na campanha 100 dias de oração, passamos da metade. Ou 100 dias de leitura, né? 100 dias de leitura da Bíblia, já passamos da metade da Bíblia. Quem está fazendo? Olha, os amém diminuíram. Começou tão bem. Mas, querido, nós precisamos entender. Paulo disse, olha, investe teu tempo se tornando espiritualmente apto. Em vez de perder tempo com isso, gaste seu tempo e energia. Tempo e energia, tem dedicação nisso. Não é algo instantâneo. Então eles gastem seu tempo e a sua energia na palavra para se tornar espiritualmente apto. Diga tempo e energia. Mas às vezes nós queremos um resultado sem buscar a palavra. Não, eu quero tudo que a palavra diz acontecendo na minha vida porque já é uma realidade em Cristo. Mas não vai se manifestar automaticamente. Exige esforço, dedicação, intensidade. Buscar na palavra, desejar a palavra. Alô, você está aqui? Aleluia! Ele diz, o exercício espiritual é muito mais proveitoso do que o exercício físico. Ele não está falando contra o exercício físico. Mas espiritualmente há uma grande recompensa quando nós nos esforçamos na palavra. Em uma vida piedosa. Quando nós nos esforçamos, irmãos, para viver a palavra. Então, não perde tempo, irmãos, com coisas que querem te afastar do teu propósito. Eu não estou falando de uma técnica de coach. Eu estou falando do propósito em Deus, que é alcançar vidas, que é viver a palavra. Ah, pastor, mas o evangelho hoje em dia é um evangelho coach. Não, irmãos, os coaches é que estão pegando técnicas do evangelho e aplicando lá e ganhando dinheiro de um monte de gente. E na palavra tem de graça. Ah, pastor, é errado pagar não sei quantos mil para ir numa palestra, num curso, numa mentoria. Não, não é errado não, irmãos. Quem tem dinheiro fala o que quer com dinheiro. Amém? Mas eu estou dizendo, irmãos, que o evangelho são as boas notícias. Ah, eu quero saber como me dar bem na minha vida. O evangelho ensina. Não, eu quero saber como mudar a minha mentalidade. A Bíblia já ensina. Ah, o senhor está desprezando essas coisas? Não estou. Não saia daqui dizendo que eu não disse. Amém, vai de nós. Agora, coach não é o sexto dom do Espírito. Não é o 10º dom do Espírito, o sexto dom ministerial. Não é. Cuidado, porque você precisa entender que a sua base é a palavra de Deus. Você pode ouvir pessoas, você pode se guiar por muitas coisas. Agora, seguir na palavra. Ouça e saiba filtrar. Está em linha com a palavra, eu recebo. Não está em linha, eu não recebo. Cuidado, irmãos, para a gente não ficar dependente emocionalmente de coisas. E a gente criar uma sensação, um negócio para mexer com as emoções, sem palavra, sem sustento, não vale de nada. Nós precisamos estar seguros na palavra. Diga amém. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Agora, vai lá para Neemias capítulo 6. Você está aprendendo alguma coisa até aqui? Neemias capítulo 6. Só para você entender um pouco o contexto aqui. O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia e ficou 70 anos cativo naquela nação. O profeta Daniel, lendo os livros do profeta Jeremias, entendeu que aquele era o tempo a qual o povo de Deus deveria ficar cativo naquele lugar. E ele agora vai até o rei Ciro, o rei Medo-Persa que dominou a Babilônia depois de Nabucodonosor e de seu filho. Agora emite uma ordem para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém naquela época não é como as cidades de hoje. Todas as cidades da época, na verdade, eram cercadas por muros de segurança. Quem já assistiu Game of Thrones? Olha, pronto, você sabe como são os muros da cidade. Então, tá lá os muros da cidade. E aí, queridos, o que é que acontece? A ordem é dada e Neemias é aquele responsável por ir executar aquela ordem. E ele vai junto com um grupo de pessoas e começa a reconstruir os muros de Jerusalém. Tudo bem até aqui? E ele está fazendo o que agora, quando nós vamos ler? Trabalhando, diga, trabalhando. Diga, fazendo a obra.
tendo ouvido Sanbalat, Tobias, Gesem, o arábio, Neemias 6:1. E o resto dos nossos inimigos, olha, eram os inimigos do povo de Deus. Que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalat e Gesem mandaram me dizer: vem, nos encontre nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse fosse ter com vocês? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Olha que coisa interessante. Alguém fazendo a vontade de Deus, envolvido em servir a Deus, envolvido em cumprir um propósito que Deus o havia confiado de fazer, servindo, naturalmente, construindo um muro, reparando as brechas daquele lugar, para que nenhum inimigo entrasse naquele lugar. A Bíblia nos diz que o diabo ruge ao nosso derredor, como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Quando nós estudamos essa passagem do Novo Testamento no grego, nós entendemos que ele está falando, usando a expressão justamente em uma brecha no muro. Mas olha que coisa interessante, ele estava reconstruindo aquele muro físico para que nenhum inimigo invadisse Jerusalém novamente. E os inimigos mandando: não, tá tudo bem, vamos cá, vem, vamos conversar. Uma vez, Neemias disse: vou não. Em outras palavras, vou perder tempo com vocês não. O que eu estou fazendo aqui é mais importante. Segunda vez, terceira vez. Se você continuar lendo, você vai ver que ele ainda vai tentar mais uma vez e agora manda outra coisa. O que é que eu quero te mostrar com isso? Sempre, irmãos, distrações vão vir. Coisa para nos parar, para nos tirar do propósito, do foco de fazer a vontade de Deus, de reconciliar o mundo com Ele, de servir ao Senhor. Sempre vão vir, diga sempre. Sempre vão vir. Agora, qual é a diferença aqui? A diferença é que quando o nosso foco está correto, nada vai tirar a nossa atenção. É interessante porque nós estávamos fazendo uma viagem no domingo, pela madrugada, e aí um trecho de Gramado a Caxias do Sul, que demoraria aproximadamente 1 hora de viagem, nós gastamos mais de 2, porque tivemos que fazer um desvio bem grande, para depois retornar para a mesma BR mais à frente, por causa de uma ponte que havia caído. E o culto lá na igreja ia começar de 9h30, eu sempre gosto de chegar cedo, né? Então eu saí bem cedo mesmo, de casa, 5 da manhã. E sabe o que é interessante, irmãos? É que por onde nós passávamos na estrada, tinha um desvio que era uns 10 quilômetros de trecho de terra, e nós vimos a destruição, o rio passando aqui do lado daquele desvio, a pista de terra aqui, e nós vimos a extensão daquela catástrofe. O nível que a água chegou nas casas, né? Árvores gigantescas de 10 toneladas que foram roladas por causa das águas, presas em outras árvores. E a gente olhava tudo aquilo e eu ficava admirado como aquilo poderia ter acontecido. E nós estávamos andando, até que chegou um trecho em que nós fomos literalmente para a beira do rio. Por quê? O desvio era uma ponte de madeira, com 1 palmo de altura do rio, que só passava um carro. E nós teríamos que passar naquela ponte. E é interessante, queridos, porque o rio estava com a correnteza embaixo. E a ponte de madeira, bem baixa, somente 1 palmo da água para onde a ponte estava, só passava um carro. E é interessante porque enquanto eu estava caminhando pela pista, dirigindo pela pista, eu estava devagar, então eu conseguia olhar para um lado, ver a destruição, olhar para o outro, ver a destruição, tudo bem. Mas na hora que eu entrei naquela ponte, por mais que eu quisesse ficar olhando para o lado, para ver o rio, eu precisava me manter firme olhando para frente. Eu não podia tirar meu foco dali, porque aquela ponte não era reta, ela fazia uma meia curva assim. Eu precisava me manter firme olhando para frente, irmãos, para que o pneu ficasse exatamente onde tinha uma madeira de um lado e uma madeira do outro. Eu não podia perder o foco naquele lugar.
E quando eu estava ali, Deus falou comigo, tem muito crente tirando o foco da estrada, da ponte. E por causa disso tem caído na água. Sabe, irmão, distração vai vir. Esse homem estava lá cumprindo a vontade do Senhor, mas a distração chegou. Qual era a distração? Vem cá, vamos conversar, está tudo bem. Agora, não, irmãos. Ele disse, eu não vou perder tempo com isso, não. O que é que Paulo diz para Timóteo? Não perde tempo. Não desperdiça teu tempo. Eram duas coisas diferentes. Um tratando de discussões, de coisas genealógicas, doutrinárias, de doutrinas que se levantavam naquela época contra o evangelho. Aqui era um homem fazendo uma obra e pessoas tentando distrair para que ele parasse aquilo e fosse fazer outra coisa. Situações diferentes, mas a mesma proposta. Nós precisamos entender, queridos, não podemos perder tempo. Sabe, eu percebi uma coisa nessa viagem. Eu percebi que nós temos muito e tem muita gente que tem pouco. Muito em que sentido, pastor? Queridos, eu vou te falar. Nós temos uma boa palavra. Nós recebemos uma boa palavra. Eu não tenho medo de dizer, irmãos, que o que sai desse púlpito aqui alimenta a sua vida. Se você considerar, se você tem considerado, tem praticado, tem posto em prática, tem visto resultado na sua vida. Porque esse é um ano de portas abertas e eu posso testemunhar, irmãos, aqui inúmeras pessoas que provaram de milagres extraordinários esse ano. Então essa palavra funciona, isso aqui não é conto da carochinha. Não é história que a gente está contando, entretendo você. Não, nós estamos pregando o evangelho. A mesma palavra que nós pregamos aqui, nós pregamos em qualquer lugar que nós passamos. Vidas são salvas, pessoas são curadas. Por quê? É o evangelho. Agora parece, irmãos, muitas vezes que nós estamos tão cheios que a gente está buchudo demais. Não, cheio. Eu já sei muita coisa. Não, eu já sei. Não, já sei. Não, já sei. Ih, o pastor vai pregar de novo sobre isso. Sabe, irmãos, que tal pegar tudo que a gente tem e começar a distribuir? Sabia que se a gente comer demais, a gente se entala? Fica empachado? De vez em quando eu vejo na internet, competição, quem come mais pizza, hambúrguer. Né? A gente foi lá no rodízio de pizza, não é? O nome lá? Mundo Lugano, né? Rapaz, era tanta pizza naquele lugar, tanta pizza. Mas eu fiquei feliz porque eu não engordei. Amém? Era tanta pizza que eu nem sabia que existia aqueles sabores de pizza. Mas, queridos, eu vou te dizer uma coisa. Por mais que você aguente comer muito, por mais que você aguente, tem uma hora que chega no limite. Você não aguenta mais, ou você vomita, ou você desmaia, ou alguma coisa acontece. É assim? Parece que a gente está assim, irmão. Tem tanto, que a gente já está engasgando de tanto. Mas parece que a igreja contemporânea, eu creio que isso não acontece aqui, só lá em Caxias do Sul. Parece que a igreja contemporânea é uma igreja que ela tem preguiça de pregar. Preguiça de falar. Parece que se perdeu aquele ímpeto, aquele desejo de convidar pessoas para vir na igreja. De convidar um vizinho para vir na igreja, de convidar alguém para vir na igreja e dizer assim, rapaz, eu vou lá na tua casa te pegar. Ah, não, eu não tenho como ir, né? Longe, mas não tem nada não, eu vou lá te pegar. Para ouvir o evangelho. Parece que nós estamos tão cheios, irmãos. Eu não estou generalizando, claro, mas a impressão que eu tenho na igreja, não estou falando da igreja Verbo da Vida Maurício da Sal, não, estou falando do corpo de Cristo como um todo. É que parece que restringiu a um ou outra pessoa fazer algo relacionado a isso. Então, quando a gente vê um homem de Deus que é ousado, a gente já fica logo admirado, pensando que aquilo, meu Deus do céu, aquele é um homem de Deus. Você é um homem ou mulher de Deus. Por onde nós passamos, nós podemos falar, nós podemos viver. Mas eu sou tímido, irmãos, rompa com a timidez. Eu também sou tímido. Pastor, não parece não. Eu sou tímido. Para muita coisa. Mas eu preciso romper com coisas. Você e eu precisamos romper com coisas. Porque o mundo precisa do que nós já temos, irmãos. Sabe o que é que os discípulos, Jesus disse para os discípulos? Vocês estão pensando que ainda faltam 3 meses até a colheita? Olhe para os campos. Eles já estão brancos, prontos para serem colhidos. Ore ao Senhor da Seara, não é para que envie pessoas para serem salvas, não. É para que envie pessoas para trabalhar na obra. Sabe, irmãos, Deus precisa de pessoas que entendem que foram chamados para fazer. Reconciliar o mundo com Deus e se disponham a fazer.
que não perca tempo com coisinhas, com situações, com distrações, mas que se posicione e diga: rapaz, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer, o sangue dá na canela e eu não abro. Porque, irmãos, nós temos muito. Enquanto o irmão terminava de pregar para essa mulher que estava enferma lá, eu conversava com o marido dela, com mais 2 irmãos aqui, um pouco distante de onde ela estava. E eu comecei a dizer para ele o que eles precisavam fazer para que ela pudesse ser livre daquela questão da depressão. Sobre como ouvir a palavra, sobre como aceitar a palavra, renovar a mente, resistir, derrubar. Olha lá ela na igreja. Ela e o marido. Derrubaram aqueles pensamentos. E eu falava para ele, mostrava para ele. E parecia que ele estava ouvindo algo assim, irmãos, extraordinário. E era, mas ele já era cristão. Não deveria ser extraordinário para ele. Entende o que eu quero dizer? Nós falávamos aquilo, olha, tem que agir assim, tem que fazer desse jeito, tem que agir desse jeito. E ele dizia... E ele disse algo que me chamou a atenção no final. Ele disse: eu vejo que eu estou sendo ensinado da forma errada. Sabe, queridos, as pessoas aí fora nem ensinadas estão sendo. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas tem muitas pessoas lá fora que nunca ouviram o evangelho como eu e você conhece. Meu irmão, se atreva a pregar, se atreva a orar, bote as mãos, não tenha medo não, ore e repreenda aquilo. Ah, pastor, mas eu estou vivendo uma vida toda troncha, cheia de pecado, cheia de confusão. Se acerte, irmão, isso não é para você não. Deus não nos chamou para isso não. Mas eu não consigo. Continua ouvindo a palavra, deseja, busca, ora, fica meditando na palavra, lê a palavra e força chega. E aquilo que nós não conseguimos vencer, começamos a vencer. A nossa mente começa a ser transformada. E às vezes a gente está parando por coisas. Não é porque fulano isso, não porque fulano aquilo, não porque foi tal coisa, não porque fulano não falou comigo. Irmão, acaba com isso. Nós temos muito, irmãos. Eu lembro que... Você pode ficar de pé para pensar que está acabando. Eu lembro que há aproximadamente 2 meses atrás, acho que foi 2 meses atrás, talvez um pouco mais, eu estava em casa e eu e a Adriana, no domingo pela manhã, nós íamos até a casa do irmão Wesley e Ruane, acho pegar Sofia para ir junto com ela e Ana Luísa para algum lugar. E naquele domingo de manhã, alguém mandou uma mensagem para a Adriana. Ele disse assim: olha, eu queria falar com vocês porque Deus me deu uma palavra para entregar a vocês. E nós ouvimos aquilo e disse: não, então vamos agora. A gente vai, depois que passar aí, nós vamos lá na casa do irmão. E nós fomos na casa daquela irmã. Ela não é aqui da igreja. E ela disse: olha, enquanto eu estava orando, e isso já tem me incomodado há alguns dias, e eu fiquei tentando encontrar uma forma de falar. Estive na igreja com vocês em uma reunião e estava tentando encontrar uma forma de falar. Eu disse: não, irmão, pode falar. Assim, ó, como é que eu não sei nem para onde eu começo. Eu disse: começa do começo. E ela disse assim: olha, Deus falou, pastor, que a igreja Verbo Maurício Nassau tem recebido muita palavra, muito ensinamento, mas que não pode ficar só com eles. Mas que não pode somente reter e ficar todo mundo barrigudo espiritualmente naquele lugar. A palavra precisa de lá alcançar outros lugares, alcançar outras cidades, alcançar outras pessoas. Sabe, quando eu vi aquilo eu me alegrei, não porque ela disse que a gente era buchudo espiritualmente, mas porque era algo que Deus tinha falado comigo e usou ela para confirmar. Nós precisamos sair dessas 4 paredes, irmãos, e levar esse evangelho. Por onde, irmãos? Por onde a gente passar. Teu Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Pode ser tua casa, tua rua, teu trabalho, tua faculdade. Não sei, mas começa. Comece. Não perca tempo. Pastor, mas eu preciso sentir alguma coisa. Não, você precisa decidir. E o que é que eu falo? Diga pelo menos: olha, Jesus é bom e Ele quer salvar a sua vida. Se tem alguém enfermo, diz: deixa eu orar por você, porque Deus não te quer doente. E o
poder de Deus, por estarmos ministrando o Evangelho e andando no Evangelho. O poder de Deus, ele entra em operação, irmãos. Vidas são tocadas e transformadas. Quando você vê pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas de vários males, não fique pensando que a glória é tua. Não é por tua causa, é por causa dele. É o poder dele em nós. Nós só somos um instrumento, um canal para fazer a obra dele nessa terra. Feche seus olhos, ora ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos reconciliou contigo por meio de Cristo. Mas obrigado porque agora o Senhor nos deu uma responsabilidade de reconciliarmos o mundo com você. Senhor, nós não queremos perder tempo discutindo teologia, não queremos perder tempo discutindo doutrina. Nós queremos pregar o teu Evangelho. E o teu Espírito é aquele que testifica dentro de quem ouve. O teu Espírito é aquele que opera o teu poder quando a tua palavra é ministrada, Senhor. O teu Espírito é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O teu Espírito é aquele que nos capacita a derrubar toda limitação na nossa mente e na nossa alma, que quer nos impedir, nos amedrontar, que quer se levantar como uma represália. Senhor, nós cremos, Pai, no teu poder sobre nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não nos calaremos, Pai, mas veremos o teu poder em operação. Não cessaremos de falar. Não cessaremos de falar. Não cessaremos de falar.